Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, feminicídio. Fique por dentro, conversa com o Dr. Jorge Lordello, ex-delegado e apresentador de TV. Dr. Jorge, seja bem-vindo ao Fique por Dentro. Muito bom dia, Luana. Muito bom dia, Fábio. Obrigado pelo convite. Um tema extremamente importante para as mulheres ouvintes do programa. Nós que agradecemos a sua participação e realmente falar sobre esses dados alarmantes, né? 225%, né? Um aumento nos últimos 4 anos. A que se deu esse aumento, doutor? Esse crescimento reflete uma maior eficácia aí do sistema judiciário ou um aumento real da violência contra a mulher? Olha, Luana, eu estudo esse caso desde a época que eu fui delegado de polícia e naquela oportunidade não existia delegacia de defesa da mulher. Ou seja, era o delegado de plantão, era o homem que atendia a mulher, e eu atendi centenas de casos, tanto de agressão como também de feminicídio. O que nós reparamos nos últimos anos, e aí é o meu trabalho de pesquisa criminal, que existe um problema crônico, não é no Brasil, e sim no mundo, de homens que não conseguem ter relacionamento saudável e agride a mulher porque tem a mulher como propriedade, tem a mulher como posse. Esses números que têm aumentado, na realidade, revela que hoje o poder de comunicação as pessoas têm na palma das mãos. Então, através do WhatsApp, através de rede social, muitas mulheres recebem informação, como agora estão recebendo no seu programa, Luana e Fábio, e aí a pessoa se conscientiza da necessidade dela registrar um boletim de ocorrência, dela pedir o afastamento do marido, pois, em muitos casos, se isso não for feito, pode acabar no crime de feminicídio. No último levantamento que eu fiz, cerca de 1.400 mulheres no Brasil por ano morrem vítimas de feminicídio. E eu queria trazer, Luana, um dado muito interessante para o seu público refletir, que desse público de mulheres mortas e também de mulheres agredidas, 81% dessas mulheres foram vitimadas pela pessoa que ela mantém o relacionamento, que é pelo homem. E 14% a agressão ou a morte foi praticada por algum homem que é do seio familiar. Ou seja, são crimes cometidos entre 4 paredes, mas uma coisa eu posso garantir a vocês: a grande massa das mulheres ainda não vão à delegacia, não registram boletim de ocorrência, elas encaram todo esse sofrimento, essas agressões de forma calada e, em alguns casos, infelizmente, o homem acaba matando a mulher que lhe diz que ama. Que situação triste, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, né? A lei do feminicídio também. Essas leis, o que a gente tem observado é que, pelo menos na questão dos julgamentos, está sendo muito mais rápido, né? A média antigamente era de 16 dias, agora está sendo de 5 dias, então realmente está muito mais rápido. Só que mesmo com essas leis, por que esses números não baixam? Será que as pessoas ainda não têm, entre aspas, medo, né, dessas leis que realmente funcionam? A gente percebe que elas funcionam, né, doutor? Olha, Fábio, você falou muito bem. A lei ela funciona de uma maneira excepcional. A mulher, ela é muito importante. A mulher que está com dúvida de registrar um boletim de ocorrência, eu aconselho que a mulher vá à delegacia da mulher para bater um papo, ter uma conversa com a delegada de polícia. Ela vai explicar os mecanismos da lei, porque hoje, Fábio, só para você ter uma noção, ficando configurado qualquer tipo de agressão contra a mulher, o delegado vai pedir à justiça que o marido, que o amado, saia do seio aonde eles moram. Ele vai ter que pagar uma pensão. Ele não vai poder mais se aproximar da mulher, nem fazer contato com ela em nenhuma hipótese. Hoje, aqui em São Paulo, nós temos um aplicativo, que é o aplicativo da mulher, aonde que ela faz um cadastro e se ela perceber a aproximação do marido, se ela sentir qualquer medo, ela aperta um botão, a polícia militar já é acionada e uma viatura da polícia vai estar lá rapidamente para lhe dar proteção. Então, a primeira coisa que a mulher tem que fazer é saber dos seus direitos. Então, se a mulher ela está com receio de fazer o registro,
Não é porque você vai na delegacia que você é obrigado a fazer o registro. Mas você indo à delegacia da mulher, a delegada vai te explicar os seus direitos, vai explicar o que vai acontecer. E como você disse, Fábio, hoje realmente é tudo eletrônico, tudo digital. E em alguns casos, a prisão do marido, quando se faz necessário, ela pode sair no mesmo dia. Doutor, com a sua experiência em casos como feminicídio, existe algum perfil comum desses agressores em que as mulheres elas podem ficar em alerta para que elas possam, de alguma forma, se prevenir? Olha, Alô, essa pergunta sua é fundamental e ela é tema do meu último livro, chamado Paixões Perigosas. Eu lancei antes da pandemia esse livro, aonde eu conto 14 histórias reais de mulheres que namoravam, ou de mulheres que eram noivas, ou de mulheres que eram casadas. E nesse relacionamento, essas 14 mulheres foram mortas. Então eu conto, e durante essas eu vou explicando que esses homicídios, Luana, poderiam ser evitados. Mas aqui eu quero te trazer um aprofundamento desse meu estudo há muitos anos sobre feminicídio. O que eu reparei quando eu fazia atendimento, Luana, Fábio e ouvintes, é que o relacionamento passa a ser um relacionamento doentio, mas não por causa somente do homem. Muitas mulheres, Luana, que estão vivendo um processo de carência afetiva muito grande, muitas mulheres que estão com baixa autoestima, essas mulheres buscam o que eu chamo de muleta emocional. E essa muleta emocional, elas passam a desejar um relacionamento, elas passam a desejar um casamento, ou a mulher que está querendo ter um filho. Só que nesse processo de carência afetiva, ou nesse processo de baixa autoestima, ela acaba aceitando o primeiro homem que aparece. E eu quero deixar bem claro que esse homem que aparece, ele já não aparece inicialmente de forma violenta. Muito pelo contrário, ele aparece falando tudo aquilo que uma mulher quer ouvir. Ele faz todo um papel de galanteador, ele se mostra uma pessoa solícita, ele se mostra uma pessoa presente, ele leva para passear, ele compra uma caixa de bombom e assim começa o relacionamento. Só que, durante esse relacionamento, antes das pessoas morarem juntos, esses homens, eles já começam, Luana, a dar o que eu chamo de sinal exterior da violência. O que é o sinal exterior da violência? É quando o homem, em dado momento, ele comete algum ato de violência. Pode ser um elevamento de voz, pode ser ele bebeu demais e foi grosseiro com a mulher, ele acelerou o carro, ele começa a brigar, ele começa a destratar a mulher de vez em quando. Só que no início, Luana, ele faz esse tipo de procedimento e, em seguida, quando ele vê a mulher em choque, ele faz o quê? Ele pede desculpa, leva bombons, ele leva a mulher para passear e fala: oh, isso não vai acontecer mais. E isso não acontece mais num período de tempo. E, em seguida, volta a acontecer. Mas veja bem, a mulher que passa por isso e a mulher que está bem emocionalmente, ela verifica que ela tem que terminar o namoro, ou ela termina o noivado, ou ela termina o relacionamento. Mas a mulher que tem esse processo de carência latente, a mulher que está com a baixa estima muito pequena, ela acaba, de uma maneira ou de outra, se justificando. Às vezes ela coloca a culpa nela mesma, porque o homem agressivo ele tem uma série de estratégias para manter a mulher do lado dele, pois ele não tem amor pela mulher. O que ele tem é possessividade. Ele tem um apego. E ele também, Luana e Fábio, procurou na mulher uma muleta necessária para ele descarregar todas as suas neuroses. Uma coisa importante para falar para todas as mulheres, isso eu posso dizer de cátedra que o meu estudo revelou, o seguinte: o homem agressivo, ele não mata a mulher numa semana de relacionamento de namoro. Isso é um processo longo, é um processo seguido de violências que vão aumentando. Aumenta, 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 e chega num determinado dia, às vezes são anos de relacionamento, que isso explode a raiva, o ódio, a possessividade, e principalmente quando a mulher
fala e começa a dar sinal que ela quer se separar. Um relacionamento extremamente doentio que, num determinado momento, o homem, num ato de loucura, pratica o feminicídio. Então, isso que eu estou relatando, muitas mulheres agora no seu programa, que estão ouvindo, elas podem estar passando por isso. E elas têm que entender que essa promessa do homem que vai melhorar, isso não é verdade. Esse homem é um homem doente emocionalmente. Esse homem precisaria de um tratamento sério, ou com um psicólogo, ou com um psiquiatra, mas nenhum procura. Todos eles, após um ato de violência, logo vêm de forma amorosa, convence a mulher a ficar, ou muitas vezes a mulher acaba ficando porque está sendo ameaçada quase que diariamente. Então, em todo esse processo, a gente acaba tendo todos os dias no Brasil 6 mulheres. A cada 6 horas, Luana e Fábio, a cada 6 horas no Brasil, morre uma mulher vítima de feminicídio que estava num relacionamento e esse relacionamento acabou em morte. Realmente os números são alarmantes, né? E para mim, que tenho 3 filhas, a Luana tem uma também, acho que para todo mundo que tem filhas, a gente realmente se preocupa com isso, né? Porque uma coisa que a gente observa nesse seu estudo é que, então, no começo vai ser uma pessoa normal, né? Então não tem dicas para a pessoa observar no começo de um relacionamento. São coisas que vão acontecendo durante o tempo, né? Mas ainda falando sobre isso, essas pessoas, geralmente, elas têm casos na família, geralmente o pai, o avô, algum outro irmão, são pessoas que passaram por algum tipo de trauma na infância, que aí desenvolveram esse jeito de ser, né, digamos assim, ou não tem nada comprovado? Olha, Fábio, sua pergunta é muito interessante. Vamos lá. Entenda uma coisa: esse homem agressivo, esse homem abusador, é um homem com sérios problemas emocionais. Só que no dia a dia, no seu dia a dia, na família dele, no trabalho, ninguém percebe. Só quem vai perceber é aquela mulher que aceitou namorar, noivar ou casar ou morar junto. Então, essa mulher, ela acaba percebendo o que eu chamo de sinais exteriores da violência. Mas entenda uma coisa: a mulher que também tem um abalo emocional, essa mulher que não tem aquela firmeza, aquela mulher que acaba tendo o relacionamento como uma verdadeira muleta, como um verdadeiro apoio. Essa mulher, Fábio, ela começa a relevar esses pequenos sinais de violência. Eu vou te dar um exemplo. É aquele homem que eleva o nível da voz. É aquele homem que começa a controlar a mulher no celular. É aquele homem que exige a senha dela no celular. É aquele homem que controla a roupa que ela usa. É aquele homem que fica ligando, mandando mensagens. Aonde você está? Mas entenda, olha que interessante. Os ciúmes e a possessividade é configurado como uma doença emocional. Muita gente fala de forma romântica, até as músicas e alguns poemas, que os ciúmes apimenta a relação. Isso não é verdade. O ciúmes é uma característica doentia. Você pode ter um ciúmes de menor grau, de médio grau, e quando o ciúmes é de alto grau, vem junto a possessividade. Ou seja, são pessoas, Fábio e Luana, que não têm condição nenhuma de ter um relacionamento, mas ele quer ter um relacionamento. Por quê? Porque o homem se estimula com o relacionamento violento. E ele vai, em doses homeopáticas, ele vai praticando essa violência. Agora, a pergunta que fica é, para o público feminino que está me assistindo, eu tenho absoluta certeza, Fábio e Luana, que a mulher que tem plena consciência do que eu estou falando, mulheres que não precisam de muleta, mulheres que têm boa autoestima, quando ouvem esse relato do Jorge Lordella, elas falam: poxa, mas por que a mulher não larga nos primeiros sinais exteriores da violência? Elas não largam, por quê? Porque elas acabam tendo, Luana, uma dependência no seu relacionamento. Numa dependência até de violência. Muitas mulheres acabam se acostumando de serem maltratadas, de serem xingadas, de apanhar, de manterem-se reclusas em casas por causa do marido.
Então, esse processo onde a mulher não está bem emocionalmente, ela não consegue largar. E aí, a Lei Maria da Penha não vai funcionar, Fábio, se a mulher não tomar a decisão e procurar a DDM. Outro fator muito importante, doutor, é essa violência, a brutalidade. A gente pode evidenciar aqui que, pelo menos o que a gente acompanha, né, nos noticiários, é a violência brutal que vem acerca dessas mulheres. Realmente, a violência ela aumentou muito. O que nós estamos vivendo hoje, uma sociedade tão bruta, tão violenta? Olha, Luana, eu vou te trazer números para você que você não vai encontrar na internet. São pesquisas que a gente faz, são números que a gente consegue na Europa, que são números de todos os países do mundo. Eu sempre digo, para que a gente possa dizer se o Brasil é um país violento ou não, Luana, eu preciso comparar o Brasil com outros países. Só para você ter uma noção, Luana, eu consegui dados de 196 países do mundo, que são o maior número de países que fornecem dados estatísticos à ONU. E esses 196 países, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. E o Brasil, hoje, tem 214 milhões de pessoas. Bom, só para você ter uma noção, Luana, nós somos hoje, dentre esses 196 países do mundo, o 11º país mais violento do mundo. Só para você ter uma noção, no mundo inteiro, o Brasil registra 14% dos homicídios e feminicídios do mundo inteiro, 14% dos assassinatos, seja de homem, seja de mulher, ocorre no Brasil. Vamos falar de roubo de celular, roubo e furto de celular, que tem no mundo inteiro. 25% de todos os celulares roubados do mundo aconteceram em 2004 no Brasil. Ou seja, só para você ter uma noção, um levantamento interessante que eu fiz. Nós temos no mundo 2.500.000 cidades. Então, o mundo tem 2.500.000 cidades. E aí eu fiz um ranking das 50 cidades mais violentas do mundo. E eu localizei 17 cidades brasileiras entre as 50 cidades mais violentas do mundo, mostrando para vocês que nós vivemos num país extremamente violento. E isso é praticamente, não é mais nem uma endemia, é uma pandemia no Brasil de violência, aonde você verifica hoje, no Brasil e principalmente em São Paulo, que muita gente já não sai mais com o seu cachorrinho no final de tarde, começo de noite, para passear nas ruas com medo de assalto. As pessoas estão cada vez mais reclusas na sua casa por causa dessa violência que explodiu no Brasil após a pandemia do Covid. E o que a gente fica pensando aqui, o que seria a solução, né? O que poderia ser feito para melhorar essa situação, né? Especificamente falando aí do Brasil. Olha, Fábio, dá a impressão que a solução é complexa, mas não é. Eu sou estudioso, além de trabalhar na Polícia Civil por muitos anos, eu sou pesquisador criminal, sou escritor, sou palestrante, convivo com isso há quase 40 anos. Nós temos um primeiro problema e que o Brasil não consegue manter as pessoas presas. Então, para você ter uma noção, hoje o sistema carcerário brasileiro tem 700.000 pessoas, Fábio. Nos Estados Unidos, que é um país que tem muito menos crime no Brasil, eles têm hoje nos Estados Unidos, Fábio, 2.300.000 americanos presos. O que o americano faz? O que a lei penal americana faz? Ela pune com cadeia, e às vezes a cadeia são poucos dias, mas eu chamo que é, Fábio, uma cadeia educativa. Então a pessoa comete um crime leve ou um crime médio nos Estados Unidos, você vai preso. Se você dirigir carro em alguns estados americanos numa velocidade bem acima do permitido, você pode ser preso na hora. Se você dirigir e beber nos Estados Unidos e não bater o carro, não acertou ninguém, você vai preso também. Então, são crimes leves no Brasil que nos Estados Unidos a pessoa vai presa. Às vezes por 3 dias, 5 dias, 10 dias, um mês. Só que isso faz com que a pessoa, Fábio, tenha
não um sentimento de impunidade, uma certeza. A pessoa sabe, Fábio, ela fala, se eu fizer isso, eu vou ser preso. E aí eu quero te contar um caso que aconteceu comigo antes da pandemia. Eu estava no aeroporto de Guarulhos, ia fazer uma viagem internacional, e ao meu lado estava quem? Um pai se despedindo de um filho de 22 anos que ia passar 30 dias nos Estados Unidos. Esse pai chegou para o filho, eu estava do lado, ele não me viu, ele falava assim, filho, você sabe, já te expliquei, que nos Estados Unidos você não pode dirigir, beber e dirigir, porque lá dá cadeia. Então, pelo amor de Deus, não beba e dirija. Eu estou te dando dólares, eu estou te dando cartão de crédito de banco para você pagar lá táxi ou carro por aplicativo. E ele insistia, filho, não bebe e dirija, que lá dá cadeia. Mas olha, Luana, o que esse pai fala no final da conversa. No final ele fala assim, filho, no Brasil não dá nada, mas nos Estados Unidos dá cadeia. Então entenda, esse filho, que já era maior de idade, provavelmente ele dirige, ele bebe e dirige no Brasil e ele vê o pai dele bebendo e dirigindo. Mas nos Estados Unidos, quando ele colocou o pé no solo americano, o pai dele já orientou. Ele fala, aqui, nessa terra, eu não posso dirigir, eu não posso beber, porque eu não quero ser preso, eu quero curtir Disneylândia, eu quero curtir o Epcot Center, e acabou. Então, Fábio, nós precisamos criar no Brasil uma certeza que essa pessoa vai ser punida se ela cometer um crime mais leve. Porque daí, Fábio, nós evitamos o crime maior num futuro próximo. Com certeza, doutora, sua fala, estamos aqui com repercussão dos nossos ouvintes, né? Falando da importância de falar sobre esse tema aqui no programa, né? A Eliane de Estocolmo também, a Dani Velor, né? Estão todos aqui repercutindo as suas falas. Infelizmente, nosso programa está chegando ao final, mas antes gostaríamos de abrir espaço para você divulgar as suas redes de contato e principalmente o canal no YouTube, onde as pessoas podem, né, acessar Na Cena do Crime. Olha, Luana e Fábio e ouvintes, eu realizei um sonho no passado, que é abrir um canal no YouTube chamado Na Cena do Crime. Nesse canal eu tenho relembrado com riqueza de detalhes crimes que todo mundo marcou o Brasil, e crimes até da década do século passado. Então, nessa série de histórias que eu tenho narrado com provas e com imagens, muitos casos de feminicídio, que é um canal onde você vai assistir como entretenimento e também um canal onde você vai aprender sobre legislação e você vai se conscientizar. Então, eu convido as pessoas para frequentarem o meu canal, Na Cena do Crime, no YouTube. O meu Instagram é o @JorgeLordeloReal e eu sou apresentador do programa Operação de Risco na Rede TV, que vai ao ar toda sexta-feira, às 22h40, com os melhores momentos, e aos sábados eu apresento Operação de Risco Inédito, que começa às 22h10. Luana, Fábio, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa educativo e de conscientização que vocês têm. E o tema de hoje foi feminicídio. A entrevista foi com o Dr. Jorge Lordelo, ex-delegado e apresentador de TV. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Fique por Dentro. Obrigado a você. Até mais. Tchau, tchau. Fique por dentro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista aqui, por sinal, Luana. Foi ótima e necessária. Um forte abraço para todos.